Duas crises. Uma acontecendo do outro lado do mundo, e a outra, bem aí na sua cidade. E o mais incrível é que elas estão conectadas de uma forma que ninguém está explicando direito. Hoje é 18 de janeiro de 2026. E enquanto você está assistindo a este vídeo, dois eventos gigantescos estão rolando ao mesmo tempo. Evento número 1. A China está movendo o ouro das reservas ocidentais para novos cofres em Xangai. E não é pouco. Estamos falando de cerca de 600 milhões de onças nas primeiras conversas. Isso é mais ouro do que o Federal Reserve americano tem guardado em Nova York. Evento número 2. Aqui no Ocidente, o mercado imobiliário literalmente congelou. Nos Estados Unidos, as vendas de imóveis caíram para níveis que não víamos desde 1995. E em algumas grandes cidades, as vendas semanais chegaram a zero. Exatamente, zero transações. A mídia trata esses dois eventos como se não tivessem nada a ver um com o outro. Mas eles são, na verdade, duas faces da mesma moeda. O fim do sistema financeiro que conhecemos nos últimos 50 anos. E eu vou te mostrar exatamente como esses eventos se conectam, por que o Brasil está bem no meio do fogo cruzado e o que você precisa fazer com seu patrimônio nas próximas semanas. Vamos começar pela guerra do ouro entre a China e o Ocidente. Na quinta-feira, 15 de janeiro, o Banco Popular da China fez um anúncio que passou batido pela maioria das pessoas. Eles inauguraram oficialmente um sistema de cofres em Xangai para guardar reservas de ouro de bancos centrais estrangeiros. E esse sistema tem três características que simplesmente não existem no sistema ocidental. Primeira característica: armazenamento alocado e garantido. O seu ouro tem um número de série específico e não pode ser emprestado ou usado como garantia para outras operações. Seu ouro é seu ouro e ponto final. Segunda característica: seguro contra confisco. Lembra quando os Estados Unidos e a Europa congelaram 300 bilhões de dólares da Rússia em 2022? O sistema chinês oferece um seguro contra esse tipo de ação. E a terceira característica: repatriação em 90 dias. Se você quiser seu ouro de volta, eles garantem a entrega em 3 meses. Compare isso com a Alemanha, que pediu seu ouro de volta dos Iselda em 2013 e levou 7 anos para receber tudo. A grande pergunta é: por que a China construiu isso? A resposta é simples. Eles estão oferecendo aos bancos centrais do mundo uma alternativa ao sistema do dólar. E a resposta foi imediata. 3 países já demonstraram interesse. Cazaquistão, Arábia Saudita e Indonésia já começaram as discussões preliminares para mover parte de suas reservas de ouro para Xangai. Agora, o que isso tem a ver com o Brasil? Tudo. Porque quando grandes potências entram numa guerra financeira, países emergentes como o nosso ficam exatamente no meio do fogo cruzado. A nossa dívida pública está em dólares. A nossa balança comercial depende da China. Nós estamos amarrados dos dois lados dessa disputa. E o ouro está subindo forte, porque investidores do mundo inteiro estão percebendo uma coisa. Quando as superpotências brigam, moedas de papel viram confete. O ouro bateu 4.747 dólares por onça no dia 13 de janeiro. Uma alta de 65% só em 2025. E aqui no Brasil, em reais, o ouro está ainda mais caro, por causa da alta do dólar. Se você não tem exposição a ativos reais, os chamados hard assets, como ouro, prata e commodities, você está do lado errado dessa guerra. Agora vamos para a segunda crise: o congelamento do mercado imobiliário. Segundo a Associação Nacional de Corretores de Imóveis do ZEWA, as vendas de imóveis usados despencaram para níveis que não víamos desde 1995. E como eu disse, em algumas cidades, as vendas semanais chegaram literalmente a zero. Nenhuma transação fechada. Por que isso está acontecendo? A primeira razão são os juros estratosféricos. Nos Uriua, as hipotecas estão entre 7% e 8%. Aqui no Brasil, o financiamento imobiliário já passa dos 10,5%. Isso significa que o valor da parcela mensal praticamente dobrou em comparação com 2021. A segunda razão é uma crise nos seguros. Em estados como a Flórida e a Califórnia, as seguradoras estão simplesmente abandonando o mercado. E sem seguro, não há financiamento. Sem financiamento, o imóvel não vende. A terceira razão é o estouro da bolha do Airbnb. Milhares de investidores que compraram imóveis para alugar por temporada, agora estão com o fluxo de caixa negativo. Eles vão ter que vender. Mas aqui está a parte que conecta tudo isso com o Brasil. A reforma tributária brasileira de 2026.
Ela mudou completamente as regras de impostos sobre imóveis. A transição do ITBI para o novo sistema do IBS e da CBS começou literalmente este mês, e muita gente ainda não entendeu o impacto disso. Segundo dados do governo, a nota fiscal eletrônica para imóveis entra em fase de testes ainda em 2026. Isso significa mais rastreabilidade, mais tributação efetiva e o fim de muitas otimizações fiscais que existiam antes. Combine isso com os juros brasileiros acima de 10,5%, que estão entre os mais altos do mundo, com o dólar alto, que faz os imóveis em reais perderem valor relativo, e com uma economia em desaceleração. O resultado? O mercado imobiliário brasileiro também está congelando. Os vendedores não querem baixar o preço, estão presos mentalmente nos valores de 2022. E os compradores não conseguem pagar, porque o financiamento ficou 80% mais caro. O resultado é um impasse, um mercado totalmente travado. Agora, eu vou te mostrar como essas duas crises são na verdade uma única grande crise. Quando a China constrói cofres de ouro para competir com o dólar, o que ela está fazendo na prática? Está criando uma alternativa para países que não querem mais depender do sistema americano. E quando os países começam a diversificar suas reservas, comprando menos dólar e mais ouro ou outras moedas, o que acontece com o dólar? Ele perde valor. E quando o dólar cai, os juros americanos sobem, porque os investidores exigem um retorno maior para compensar o risco. E quando os juros americanos sobem, o que acontece? Ativos de longo prazo, como os imóveis, despencam de valor, porque o custo do financiamento se torna proibitivo. Então, a sequência é essa. Guerra geopolítica leva à fuga do dólar, que por sua vez, faz os juros subirem, e isso congela ou derruba o mercado imobiliário. E o Brasil está bem no meio disso tudo porque nós dependemos do dólar para o comércio exterior. Nossos juros seguem os juros americanos para manter o real competitivo, e nosso mercado imobiliário sofre diretamente com os juros altos. Além disso, o patrimônio do investidor brasileiro está super concentrado em imóveis e em reais. É um efeito dominó global. E a China empurrou a primeira peça do dominó com o anúncio dos seus cofres de ouro. Então, o que um investidor brasileiro faz nesse cenário? Vamos a um protocolo de ação. Ação número 1. Diversificação de moeda. Se você tem 100% do seu patrimônio em reais e em ativos denominados em reais, você está muito exposto. Algumas opções são investir em ouro através da B3 com o ETF Gold 11, ter dólares em contas internacionais ou ETFs de renda fixa em dólar, e até mesmo criptomoedas estabelecidas como Bitcoin e Ethereum. E eu não estou falando de shitcoins. A meta é ter pelo menos 15 a 20% do seu patrimônio em ativos que não sejam o real. Ação número 2. Reavalie seu imóvel. Se você tem um imóvel para vender, precisa entender que o mercado mudou. O comprador de 2022 pagava qualquer preço porque o juro era barato. O comprador de 2026 simplesmente não existe. Se você precisa vender, seja agressivo no preço. Cada mês que passa, o mercado tende a piorar. Se você não precisa vender, segure. Ciclos imobiliários duram de 7 a 10 anos. Se puder esperar, espere. Ação número 3. Se você está querendo comprar um imóvel, espere. O mercado está congelado. Os vendedores ainda não aceitaram a nova realidade. Em 6 a 12 meses, quando o desespero começar a bater, os preços devem cair de 15 a 25%. A única exceção é se você encontrar um vendedor muito motivado, por motivo de divórcio, herança ou dívidas, que aceite um desconto de 20 a 30% abaixo do valor de mercado. Ação número 4. Posicione-se em ativos reais. Com a escalada da guerra geopolítica, ativos reais como ouro, prata e commodities tendem a se valorizar. No Brasil, você pode usar o ETF Gold 11 para ouro, o BDR BSI 39 para mineradoras de prata, ou investir em fundos de commodities. E ação número 5. Entenda a reforma tributária. A reforma de 2026 muda tudo sobre como os impostos funcionam no Brasil. Se você tem empresa, imóveis ou investe, você precisa estudar isso. As principais mudanças são o novo IBS e CBS, substituindo o ICMS e o ISS, e a rastreabilidade eletrônica que vai aumentar. Alguns setores terão uma carga maior, outros menor. Consulte um contador especializado na reforma. Vai valer cada centavo. Recapitulando,
A China está construindo um sistema alternativo ao dólar, usando o ouro como base. Isso enfraquece o dólar, aumenta os juros globais e congela mercados de ativos como o imobiliário. O Brasil está no meio do caminho porque dependemos tanto do dólar quanto da China. Nossa economia sofre dos dois lados. Portanto, o investidor brasileiro precisa diversificar moedas, ter exposição a ativos reais, ser muito cauteloso com imóveis e entender a fundo a reforma tributária. Esta não é uma crise de curto prazo. É uma reorganização do sistema financeiro global. Quem entender isso primeiro, vai proteger seu patrimônio. Quem ignorar, vai ver sua riqueza evaporar. Os sinais estão todos aí. A China moveu a primeira peça. O mercado imobiliário reagiu. O próximo movimento é seu. Lembrando que este vídeo tem finalidade educacional e não é uma recomendação de investimento. Consulte sempre um assessor certificado antes de tomar decisões financeiras, pois investimentos apresentam risco de perda de capital. Se este conteúdo foi útil para você, deixe seu like e se inscreva no canal. No próximo vídeo, vamos falar sobre como a reforma tributária vai afetar o seu imposto de renda em 2026. Até lá!